Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa mostra sobre o tema Morte e Morrer. Meu nome é Yuni, eu sou universitária de Psicologia na Univel e hoje estaremos discutindo a relevância desse tema para psicólogos da área da saúde, ou seja, psicólogos hospitalares no caso. Como embasamento teórico para todo esse vídeo, nós estamos trazendo a Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma psiquiatra pioneira no estudo da morte e no processo de morrer. Foi ela que trouxe aquele conceito dos 5 estágios do luto, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Ela é conhecida por ter trazido essa questão, esse embasamento teórico. Esse conceito ele não só mudou a forma como entendemos e lidamos com a morte, mas também lançou bases para desenvolvimento de cuidados paliativos, ou seja, pacientes que não têm mais opção de tratamento. É possível enfrentar a morte com dignidade e esse é o papel do psicólogo da saúde, promover essa dignidade nos últimos momentos da pessoa. Nosso objetivo com essa gravação é compartilhar conhecimentos técnicos e científicos que possam ser aplicados na prática diária de psicólogos hospitalares, melhorando assim a qualidade de vida desses pacientes. Mas agora vamos mergulhar ao fundo nessa pauta tão importante para nós profissionais. Quando falamos de morte, falamos num contexto geral, onde envolve quantos profissionais que estão envolvidos com aqueles pacientes e aqueles familiares, e também propriamente dos familiares e dos pacientes que estão passando por aquela situação. A morte, ela é um medo universal, então é um pertencimento a todas as pessoas. São poucas as pessoas que psicologicamente não têm medo de morrer. No contexto hospitalar, é extremamente importante reconhecer e entender o medo da morte, para que todo o tratamento que é oferecido ao paciente e aos seus familiares, esse cuidado ele precisa ser eficaz. Para que a morte seja entendida, nós temos 5 estágios de luto, que eles ocorrem enquanto a morte em si está acontecendo e após a morte. Então, para entendermos a morte, trazemos 5 estágios, onde é extremamente importante entender essa perda familiar de um ente querido, que pode acontecer no processo da morte e na pós-morte. Lembrando que esses estágios, eles não são lineares para todas as pessoas, e sim, cada pessoa vive o seu luto de forma particular. Vamos entender um pouquinho melhor cada um deles e como que os profissionais podem ajudar dentro dessa parte do luto para cada pessoa. O primeiro estágio é a negação, onde o paciente se nega a aceitar que aquilo vai acontecer, o paciente ou a família. O primeiro estágio é o estágio da negação, onde os familiares e os pacientes ou amigos e entes queridos estão envolvidos nessa relação. Eles não aceitam a questão de morte, seja ela no processo ou seja ela no pós-morte. Então, muitas pessoas vão atrás de explicações para que seja desacreditado que isso vai acontecer. Então, vão atrás de opiniões médicas, vão atrás de situações que possam estar confortando e dando aquela resposta mais positiva para aquilo que está acontecendo. Para os psicólogos, é super importante validar esses sentimentos, porque é através de entender esses sentimentos que depois, em cada passo do luto, as pessoas compreendam o que estão passando e levem isso de uma forma mais natural e mais tranquila. Também temos a raiva. Esse é um processo onde é super normal pacientes, familiares, amigos passarem. Elas tentam culpar alguém de ter acontecido aquilo, com o que aconteceu com a pessoa ou o que virá a acontecer. Às vezes é culpa do médico, que não fez o tratamento direito, às vezes é culpa da família, que não teve o cuidado necessário com aquela pessoa, o porquê que aquilo aconteceu. Então, são diversas fases ali que acontecem dentro da raiva, onde a pessoa busca explicações, tentando culpar alguém daquilo que aconteceu. A raiva nada mais é do que um sofrimento pessoal do paciente.
Temos também o estágio da barganha, que é onde os pacientes muitas vezes tentam negociar aquilo que está prestes a acontecer, ou até mesmo depois que aquilo aconteceu, na esperança de muitas vezes que a pessoa volte a viver ou que aquilo não aconteça. Então fazem promessas, buscam outras situações, no sentido de barganhar mesmo essa situação de morte. Para isso, os psicólogos precisam estar atentos aos seus pacientes e aos seus familiares para que compreendam que esse estágio, que essa é uma tentativa de esperança do paciente ou dos seus familiares e amigos. Então é muito importante acolher o paciente neste momento, pois é ali que está depositada toda a sua esperança. Temos também o estágio da depressão, onde a pessoa entra em extrema tristeza profunda. Isso faz com que as pessoas que estão ao seu redor precisem acolher aquela pessoa, tanto os familiares, quanto os psicólogos, quanto os profissionais de saúde que estão envolvidos naquela situação, pois é um momento onde basicamente a pessoa que está passando por essa situação passa a cair em si. E aí vem aquele sentimento de extrema tristeza, de aquela coisa, aquele buraco profundo que fica dentro daquela pessoa, que também precisa ser entendido, também precisa ser acolhido, assim como todas as outras fases do luto. Também temos a aceitação, que dentre os 5 estágios, esse é o último. Muitas vezes, muitos pacientes demoram para chegar nesse estágio, muitas pessoas demoram para chegar nesse estágio, pois o luto é um processo que envolve muitos sentimentos, muitas emoções, convivências, afetações. Então tudo isso interfere nesse processo até chegar na aceitação da morte. Ali é onde as pessoas já estão livres desse sentimento de raiva, de depressão. A aceitação é aquela parte onde as pessoas já aceitam a morte, já aceitam o que vai acontecer ou o que já aconteceu. O psicólogo hospitalar, então, ele desempenha um processo muito importante nesse suporte, desde o início ali da negação, onde o psicólogo oferece um espaço, para acolher esse indivíduo, para que ele possa expressar as suas emoções, ajudando a compreender essas reações que estão acontecendo. O trabalho do psicólogo hospitalar ele é de extrema importância para garantir que os pacientes, familiares e entes queridos passem por esse processo de uma forma mais eficaz, de uma forma mais amena e tranquila. O psicólogo hospitalar ele auxilia no processo do luto, oferecendo suporte emocional, estratégias de enfrentamento, orientação sobre cada fase do luto. A sua importância ela reside em ajudar os pacientes e a família a lidar com aquela dor e com aquele sofrimento, promovendo então o bem-estar mental e emocional. O psicólogo hospitalar ele oferece esse espaço seguro para os pacientes e familiares, onde eles possam estar depositando ali todo o seu sentimento de incredulidade, de choque, ajudando a avaliar essas reações, precisando então normalizar esse sentimento. Então, até aqui, trazemos que em cada estágio, o psicólogo hospitalar, ele não só oferece apoio emocional, mas ele também educa esses pacientes e esses familiares sobre o processo de luto, ajudando então a entender que todas essas reações, elas são normais e também esperadas. A importância do psicólogo hospitalar reside em garantir que os indivíduos possam atravessar esses estágios de uma maneira bem mais saudável, minimizando os riscos de complicações emocionais a longo prazo e também promover uma maior resiliência diante das adversidades. Ao fornecer esse apoio contínuo e compreensivo, o psicólogo hospitalar ele desempenha um papel crucial na facilitação do luto saudável e na melhoria do bem-estar geral, tanto dos pacientes quanto da sua família. Bom, agora que a gente já passou pelas fases do luto e compreendemos elas, eu vou falar sobre um assunto que é a esperança e a dinâmica familiar. Então, a esperança dentro de todo esse processo
e a questão familiar envolvida nisso. É levantada uma discussão muito importante sobre a importância da esperança no processo de morrer. Esses pacientes que estão internados, estão com doenças terminais, estão ali no seu leito de morte, são acompanhados de uma família que sentem diversas coisas e é destacado principalmente a questão da esperança familiar. Não a esperança de uma cura milagrosa, de uma recuperação milagrosa, mas sim a esperança de encontrar um conforto nesse processo. E é importante destacar aqui que a importância dos psicólogos hospitalares é nutrir justamente essa esperança e trabalhar em cima dela. E essa esperança dentro da dinâmica familiar implica uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente. Então, a partir do momento em que há uma melhor aceitação, um conforto e uma identificação da família, o paciente, ele tem uma qualidade de vida muito melhor. Então, além de influenciar no pensamento da família, na esperança, no conforto de aceitação da família, influencia na qualidade de vida do paciente. E aqui entra a questão da dinâmica familiar dentro de todo esse processo, do tratamento de uma doença ou um paciente internado, Porque assim como a família, ela pode ajudar nesse processo, ter uma compreensão maior, ser ali uma rede de apoio para esse paciente, acabar tornando esse processo mais leve, pode ocorrer outros casos onde haja tensão entre a equipe que está oferecendo os cuidados e a família, pode ocorrer também um estresse por parte da família, porque não é fácil, toda essa aceitação desse processo. Então o psicólogo entra nesse papel de tornar essa experiência muito mais leve, tanto para a família, quanto para o próprio paciente, Os psicólogos hospitalares acreditam que é muito importante envolver a família dentro desse processo de cuidado. Isso inclui fornecer informações honestas e claras sobre o estado do paciente, também oferecer apoio e cuidado à família do paciente durante todo esse processo de luto, já que não é um processo fácil, e também mediar conflitos que possam surgir durante essa trajetória. Então, o psicólogo, ele entra com esse papel de aliviar essa carga emocional, contida dentro esse processo todo, de ajudar o paciente, de compreender e acolher todas as dúvidas e essas fases do luto, promovendo assim um ambiente de cuidado e mais harmonioso possível, durante esse processo. Importantíssima essa fala da Yasmin, e importantíssima a fala das demais meninas também. Agora eu vou entrar um pouco num tema que é muito complexo dentro e fora do ambiente hospitalar, que é sobre os pacientes em fase terminal. Gostaria de enfatizar que a psicologia, a terapia, nunca vai ter o objetivo de curar o paciente, mas sim de proporcionar um conforto ali nesse momento em que o paciente está vivendo. Além desse conforto, proporcionar um entendimento do significado que esse paciente está dando para essa experiência de vida e a experiência de morte que está tão conectada ali com esse momento que ele está vivendo. É óbvio que a morte é uma questão que nos cerca durante toda a nossa vida, temos consciência, então esse é a consequência de ter uma consciência, mas para eles que estão nesse momento hospitalizados e com notícias péssimas, é muito mais intrínseca essa ligação com a morte. Então, uma das técnicas mais eficazes que os psicólogos hospitalares usam é o diálogo aberto e honesto com os pacientes. Isso inclui não mentir ou omitir informações ali sobre o tratamento deles ou dar falsas esperanças. Então, muitos pacientes sentem essa necessidade de conversar sobre a morte, sobre essa fase que eles vão viver, mas não querem sobrecarregar a família, que já está tendo que lidar com muitas questões, ou com os profissionais da saúde que estão ali no dia a dia, mas que estão sempre na correria. Então, o psicólogo hospitalar vai ter essa função de ter esse diálogo aberto com o paciente, para que ele se sinta à vontade de conversar sobre essas coisas. Isso inclui a escuta ativa, a validação dos sentimentos,
o suporte emocional que deve ser oferecido de maneira constante. Além disso, a terapia pode ajudar os pacientes a lidar com questões inacabadas, questões de conflitos com familiares, amigos, conflitos internos do paciente com ele mesmo. Então, o psicólogo pode estar ajudando ali dentro do possível a deixar as questões o mais finalizadas possível, para que o paciente consiga sentir uma paz maior, uma tranquilidade maior em deixar esse mundo, deixar os familiares, para que não fique esse sentimento de culpa. É sempre para evitar essas questões mais desconfortáveis, porque a morte em si já é uma questão muito desconfortável. Além disso, o psicólogo vai conseguir olhar a partir desse ponto para uma perspectiva ampla, que vai envolver a família, que vai envolver os mais afetados pela doença, que não é só o paciente. O paciente está sendo afetado pela doença de forma direta, mas os familiares também estão sendo afetados. É muito importante que tenha essa conexão do psicólogo com os familiares também, para que haja uma redução de danos da doença. Para concluir, eu gostaria de recapitular os principais pontos vistos hoje e discutidos. A gente falou sobre o medo da morte, os 5 estágios do luto, a importância da esperança e a dinâmica familiar. E a gente também discutiu as técnicas terapêuticas para lidar com pacientes terminais, enfatizando a importância da empatia e da comunicação com os pacientes, que foi o que eu acabei de comentar. Então, eu encorajo todos os psicólogos hospitalares a aplicar esses conceitos e esses conhecimentos em sua prática do dia a dia. Então, ao fazer isso, a gente pode melhorar significativamente o cuidado e o suporte oferecido a esses pacientes terminais e às suas famílias. A gente pode ajudar os pacientes a lidarem com a morte de uma forma mais digna e uma forma que exista mais paz. Então, é muito importante que todo esse conhecimento seja aplicado no dia a dia. Essa comunicação, essa empatia, essa conexão com os pacientes e seus familiares ajuda a significar a morte e deixar ela menos pesada. Então, muito obrigada a todos por assistirem. Espero que vocês reconheçam a importância de abrir esse debate e conversar sobre isso, conversar sobre a morte, conversar sobre o luto, conversar sobre as técnicas para se lidar com tudo isso. E espero que essa apresentação venha a contribuir com a prática profissional de vocês, dos psicólogos hospitalares, de profissionais da saúde e de todos que se interessarem pelo assunto. Então, eu agradeço por assistirem. Até a próxima.